Paz de Deus com todos vocês que estiverem me ouvindo, todo o território, todo o Brasil. Eu quero mostrar aqui agora para vocês uns CDs para vocês fazer o pedido dele. Eu faço o pedido dele que eu mando ele de presente para vocês, tá? Mando ele graciosamente para vocês pelo correio e também, se quiser regravar minhas músicas também, pode regravar. Que está nos CDs, pode tirar, pode gravar quantos CDs vocês quiserem, eu doarei as músicas, as letras para vocês regravar, tá bom? Porque Jesus diz que sem obra não entramos no reino de Deus. Já vi muitos falar que nós somos salvos pela graça. A graça é Jesus, que veio para nos ensinar e nos dar um mandamento fiel da bondade e da misericórdia, para nós fazer misericórdia. Essa já é a graça. Se você não fizer misericórdia, você não tem graça, você não está fazendo graça. Você não está pregando dentro da graça, você está pregando dentro da exploração. Explorar os seus irmãos, como Jesus encomendava, nós não violar a patente dos nossos irmãos. Ele disse que aquele que não amar ele, aquele que dizer que ama ele e não amar os seus irmãos é mentiroso. Ele diz que é digno dele. Então nós precisamos de amar, primeiramente, os mandatos de Deus, a obediência de Deus, em segundo lugar, amar os nossos irmãos, como Jesus nos amou, de verdade. Ele amava a ponto sim que ele limpar até a lepra do pessoal. Eu ficava com dó dele. Eu via aquela mulher que estava erguida, 18 anos, que Satanás erguiu ela com aquela dor na coluna. Quando Jesus veio, Jesus deserguiu aquela mulher, expulsou aquele demônio que estava travando a coluna daquela mulher. Preste bem atenção, Jesus, enquanto ele andou na terra, não ficou um enfermo na terra, que ele era misericordioso. Então ele diz, seja misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. Ele diz assim, seja misericordioso como vosso Pai é misericordioso. Fazendo misericórdia que alcançará misericórdia. Vamos prestar bem atenção nisso aí, tá bom? Quero cantar um louvor oferecido a todos vocês, de todo o território, de todo o Brasil, que estiver me ouvindo aí agora neste momento. Põe esse louvor que Jesus vai falar comigo e com você. Eu não sei essa letra. Jesus é quem sabe o que ele vai falar contigo agora. Compreendeu? Deus me pôs um dom espirituais que eu não preciso escrever igual os outros escrevedores de poesia escrevem. Deus já escreve na minha memória e me dá o som do instrumento, me dá o arranjo na hora ali, e ele fala contigo através da graça dele, que ele habita em meu espírito, amém? É uma graça que ele fez comigo, porque quando eu era do mundão do pecado, que eu andava animando o povo, nos forró, tocando forró pro povo, eu só dei conta de compositar 2 músicas. Eu não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, eu tinha sabedoria para tocar, mas não tinha para poder compositar. Do dia que eu passei a servir a Deus e renasci de verdade, não é porque eu não sou pecador, sou um pecador, mas eu luto contra a minha carne. Eu luto contra a minha carne, para a minha carne não vencer a ação do meu espírito, compreendeu? Porque eu sei que o meu espírito equivale tudo. A minha carne, ela vale tanto que ela vai apodrecer debaixo da terra. Ela vai apodrecer debaixo da terra. Agora o meu espírito não apodrece não. Mas se eu não fazer boa obra, ele vai queimar no inferno. Não debaixo da terra. O espírito não fica debaixo da terra. Então é por isso que eu luto contra a minha carne, para poder ver se eu combato o pecado da minha carne, para poder o meu espírito reviver na presença de Deus, amém? Quero cantar um louvor agora oferecido a todos vocês, para vocês me ouvir aí. Quando eu era do mundão, que eu estava falando para vocês, eu tinha sabedoria para animar o povo no pecado, e eu vi que eu estava sendo condenado, a minha alma, eu desprezei tudo, vendia até cordion na época, para poder eu ter força de renascer de novo, de verdade. Porque Jesus disse que ninguém que não renascer de novo não entra no reino de Deus. E para nós renascer de novo, nós temos que desprezar tudo que pertence ao mundo. Todas as obras má que tem no mundo, nós temos que desprezar, detestar as obras dos nicolaítas, como Jesus detestou. Jesus não sentou na mesa de pecadores algum para beber. Jesus não, ele sentava na mesa para pregar o evangelho. Não para poder beber e não para divertir com os homens, para ser visto pelos homens. Compreendeu? Então eu quero, do dia que eu renasci de verdade, e peço a Deus para segurar meu renascimento. E Ele me deu renascimentos espirituais, que eu tenho muitas 1000 músicas, tudo que Ele me deu espirituais, que eu não sei elas. Vocês que vão aprender elas aí nos meus vídeos. Eu não sei as músicas que eu canto. Deus é quem põe ela na minha memória, e põe o arranjo na hora também. Deus me dá a sabedoria de eu fazer o arranjo na hora ali, é Ele que vai fazer para mim, e eu vou cantar a música que Ele quiser que eu falar contigo, amém? Vem aí que Jesus vai falar com você agora. Vem aí. Essa música não é escrevida em papel. Ela não é escrevida em papel, ela é uma música que Deus escreve ela na minha memória.
atenção que Jesus vai mandar para você agora. Ouve, meu amado, que agora vai chegar um grande campeão e você vai se alegrar quando é que ele chegar. O povo vão se alegrar aonde ele repousar. Você vai se alegrar, coração que estava triste, ele vai transformar com a chegada de Jesus, que veio para te libertar. Se você amar aquele que te amou, este homem é Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é o seu Salvador. Se você tiver amor, amém, nos teus irmãos, ele vai te levar no dia que ele chegar. Contigo ele vai falar, é somente pelas tuas obras que ele vai te levar. Por te condenar, você vai ficar numa fornalha de fogo eternamente a chorar. Se você voltar, ele vai tirar lá onde ele mora, é um precioso lugar, novo céu e nova terra. Ele foi construir para mim e para você, para nós não ficarmos aqui. Se você voltar, ele vai te dar aonde ele mora, ele foi a preparar. Se você não quiser, pra outro ele vai dar uma linda cadeira e você ia sentar. Também uma coroa, ele ia te coroar. Se você não quiser, para outro ele vai dar. Se você voltar, ele vai te dar aonde ele mora. Ele foi a preparar uma veste branca, ele vai te dar pra junto de Abraão, aonde você vai morar. Receba aí esse louvor que eu cantei, para você alegrar o coração e o espírito em Jesus. Se você estiver com Jesus, ele também está com você. Mas se você se afastar de Jesus, ele também se afasta de você. Sabe por quê? Porque ele diz assim: aquele que me ama ouve minhas palavras e guarda meus mandamentos. Assim como meu Pai me ama, eu também vos amarei. Permaneça em mim que eu permanecerei em vós. Ele diz: o ramo não pode dar fruto a não ser que esteja ligado na videira. Eu sou a verdadeira videira e meu Pai é agricultor. E vós os ramos. O ramo que não produz fruto em mim será cortado e lançado fora. Será queimado até a raiz.
e jogá-lo no fogo inexpendível, que ali haverá choro e ranger de dentes. Aonde o germe não morre, o fogo nunca se apaga. Vamos prestar atenção nesta palavra de Jesus, meus amados, e vamos voltar a Ele. Vamos deixar de ter vergonha da palavra de Deus, vamos deixar de ter vergonha das coisas de Deus, porque se você tiver vergonha do que pertence a Deus, Ele também vai se envergonhar de você. Ele diz: em verdade vos digo, todo aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras e do meu evangelho, quando eu voltar na minha glória, rodeado de anjos e santos, para julgar as 12 tribos de Israel, eu também envergonhará desse povo na frente de meu Pai que está nos céus. Veja que quando Jesus envergonha de um homem ou de uma mulher, ele é lançado nas trevas na hora. E vai queimar para a eternidade, que a nossa alma nunca morre. Nós precisamos preparar a nossa alma e deixar de ter vergonha do que pertence a Deus, sendo que nós precisamos de Deus para nos livrar dos leões. O homem é o maior leão que existe aqui na terra. O homem, ele entra na casa, ele serve um carro do cara ali, quando o carro é novinho ali, ó, e mete o fuzil nele, toma o carro com tudo e desaparece quando ele não mata o cara. É pior que os leões. O homem só está usando o espírito das trevas para poder brancar a maldade, para preparar para o inferno, compreendeu? Porque Jesus não vai levar ninguém da parte da maldade para os céus. Ele diz que todo que pertencer à maldade serão lançados nas trevas, para a eternidade e eternidade, junto com o diabo e Satanás. Então, nós precisamos de voltar a Ele de verdade, vamos seguir a Ele, vamos deixar de ter vergonha de Deus, vamos pôr um louvor dentro do nosso carro, vamos pôr um louvor dentro da nossa casa, vamos pôr um louvor na nossa mente onde nós estiver trabalhando, porque nós necessitamos da guarda de Deus. Mas se nós não buscar a Deus, como que Ele vinha a nós? Com um Bartimeu, era cego. Ele pediu ao povo que pusesse ele na beira da estrada. Jesus não tinha prazo de passar na casa do povo, ele pôs ele na beira da estrada e danou gritar. E falou: Senhor, Senhor, filho de Davi, eu Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, Senhor. E a multidão mandava ele calar. E aí ele que gritava mais alto, porque quem estava precisando de enxergar era ele. Eu sabia que Jesus tinha o poder de fazer ele enxergar. E Jesus parou e falou: o que você quer, moço? Que eu vejo, Senhor. Filhinho, vai embora em paz, a tua fé te salvou. Ele foi embora todo enxergando, tranquilamente. Por que ele recebeu o milagre? Porque ele correu atrás de Jesus. Ele não teve vergonha de Jesus, não. Ele correu para onde estava Jesus, ele não correu de Jesus. Então ele recebeu um milagre. Aquele que tem vergonha de Jesus, ele fica sem um milagre na vida dele e na vida da alma dele também. No dia que ele morre, ele vai para o inferno, porque Jesus nem olha para ele. Sabe por quê? Porque aqui na terra você não olhou para Jesus. Se você não olhar para Jesus, então pouco Jesus vai olhar para você quando você morrer, compreendeu? A humanidade pensando: não, ele foi para a glória. Foi nada. Você só vai para a glória se você amar a Deus. E o único que possa salvar nós das unhas de Satanás é só Jesus. A única pessoa, a Bíblia diz que só Jesus tem o poder de salvar nossas almas e resgatar elas das asas da morte, que Jesus tomou a chave da morte do inferno e dos céus. Jesus que está com a chave da vida na mão. Então, se nós tiver vergonha de Jesus e preocupar só com a terra, o dia que você morrer, sua alma vai gemer nas trevas, porque você não amou Jesus, tem vergonha de Jesus, tem vergonha da palavra de Deus. E quando você precisar dele, ele vai te socorrer? Nunca. Se nós tivermos uma pessoa que ele é nosso inimigo, nós não vamos conversar com ele, senão ele vai matar nós. Assim é Deus. Deus não ama ninguém que não ama ele. Nós temos que amar Deus de verdade, para quando nós precisar dele, nós gritar por ele e ele vir a nós, para nos socorrer e nos livrar dos leões, para não matar nós, para não roubar de nós. Muitas vezes o cara trabalha a semana inteira ali, o ladrão cerca ele lá na frente, lá, enfia o fuzil nele, ou uma metralhadora, ou o cara quer uma arma, e toma dele tudo. Toma dele o dinheiro todinho, ele fica sem nada. Por quê? Porque você correu de Deus, Deus também correu de você na hora, e não te livrou. E só Deus tem o poder para combater contra as trevas, contra todas maligno que venha contra nós. Amém? Receba aí, diz aí, Geraldo Porto, aí da internet aí, e vocês vai ouvir esses vídeos que eu estou pondo aí na internet aí, tá? Aí eles aparecem para vocês aí, amém? Glória, glória.